Boa noite, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas. Estou aqui essa noite para compartilhar uma palavra de Deus com cada uma de vocês, tá? Eu gostaria de estar convidando vocês a estar fazendo uma leitura da palavra juntamente comigo, que está em Gênesis 19, no versículo 17, e também em Salmos 121, no versículo 1 e 2. E em João 19, no versículo 17 e 18, tá? Em Gênesis 19, 17 fala assim, eu vou ler para vocês. Havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não lhe olhem para trás, nem para todas as campinas. Foge para o monte, para que não pereçam. Vou ler novamente. Fala assim, havendo-os levado para fora, disse um deles, livra-te e salva a tua vida. Não olhes para trás, nem para todas as campinas. Foge para o monte, para que não pereça. Aqui no livro de Gênesis, né, que conta a história de Abraão, que ele tinha, né, um sobrinho por nome de Ló. E Deus disse para que Abraão se apartasse de Ló, para que deixasse Ló ir embora. E Ló, ele fez o quê? Ele fez muitas vezes como nós humanos. Ele olhou as campinas, os pastos verdes, as coisas bonitas. E Ló escolheu ir para as campinas verdes, os campos belos, né? Para um lugar chamado Sodoma e Gomorra. E aqui, né, tá falando assim no versículo 17, que quando Deus decidiu que iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Abraão clamou, intercedeu pela família do seu sobrinho. E ele pediu que Deus tivesse misericórdia. E foi nesse momento que Deus enviou 2 anjos para que desse o recado, para que ele pudesse fugir, para que ele pudesse sair daquele lugar de maldição, para que ele pudesse subir as montanhas e não olhar para trás, nem para as campinas. O que Deus está querendo dizer aqui? Muitas vezes nós olhamos para trás, nós olhamos para as campinas, as coisas que nos trazem lembrança, as coisas que parecem ser belas aos nossos olhos. Mas a palavra de Deus diz que não devemos olhar para trás. Aquilo que ficou para trás, devemos esquecer. E os anjos falaram para ele assim, havendo-os levado para fora, quer dizer, o Senhor já havia os tirado daquela situação, né? Disse um deles, livra-te. Quantas vezes o Senhor, Ele nos manda recado, Ele nos alerta, e mesmo assim, fazemos igual a esposa de Ló, olhamos para trás e nos tornamos uma estátua de sal. E em Salmos 121, vou abrir aqui, fala assim, elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos um pouquinho mais além lá na Bíblia, um pouquinho mais à frente, e fala assim, ó, em João 19, no versículo 17 e 18, que fala assim, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele 2 ladrões, um de cada lado, né? E Jesus estava no meio. Aí você pode dizer assim, poxa, mas o que tem a ver uma passagem com a outra? É isso que eu
gostaria, eu fiz algumas anotações aqui, é isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Abraão tinha um sobrinho por nome de Ló, e Deus mandou que o deixasse ir, seguir o seu caminho, né? E assim, Ló decidiu escolher a parte mais bela, a parte mais formosa, né, da cidade de Sodoma e Gomorra. Hoje em dia, nós estamos vivendo a mesma época de Sodoma e Gomorra. Porque a terra oferece coisas belas, oferece coisas bonitas aos nossos olhos, né? Mas aos olhos do Senhor, o Senhor está vendo pecado, destruição, morte, falta de temor, falta de compromisso com a obra do Senhor e prática a outros deuses, né? Hoje nós estamos vivendo praticamente a mesma época de Sodoma e Gomorra, né? A falta de amor e a falta de temor com Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? Hoje temos a oportunidade de ouvir do amor e da misericórdia de Deus através do rádio, através da televisão, através da boca de outro irmão, né? Através de um grupo de oração pelo WhatsApp. Hoje nós temos inúmeras oportunidades de ouvir falar do amor e da misericórdia do Senhor, né? Nós somos livres, nós temos acesso a igrejas, a cultos, podemos ir e voltar a hora que quisermos, né? E mesmo assim, estamos escolhendo viver como em Sodoma e Gomorra, né? É homem casando-se com homem, mulher com mulher, filhos rebeldes, falta de perdão, falta de compromisso com Deus. Não é isso que o Senhor deseja de nós, né? Temos que ser um povo santo, um povo separado, um povo escolhido. Não devemos nos curvar diante dos princípios do inferno. Não devemos nos curvar diante de outros deuses, né? Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu não cultuo estátua, eu não cultuo imagens de escultura. Mas muitas coisas nas nossas vidas se tornam deuses, ocupam o espaço, ocupam o lugar do Deus verdadeiro, né? E quando o anjo do Senhor anunciou que iria destruir aquela cidade, o que aconteceu? Abraão clamou, Abraão intercedeu por seus familiares. Mesmo sabendo que Ló, por um determinado momento, ele foi egoísta, porque ele pensou no bem-estar dele. Ele achou que se apartando de Abraão, escolhendo a parte mais bonita, as campinas, né, ele iria ficar bem. E quantas pessoas hoje são assim? Para alcançar aquilo que desejam, simplesmente passa por cima das outras, né? E quando eu li o versículo que estava falando sobre quando Jesus foi crucificado, né? Quem quiser abrir aí, que é em João 19, né? No versículo 17 e 18, que fala assim, onde o crucificaram e com ele 2 ladrões, um de cada lado, e Jesus estava no meio, né? Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. E o único que não havia pecado era o Senhor Jesus. Mas um ladrão reconheceu o seu pecado e suplicou o perdão de Deus. Não importa como você está ou alguém que você conheça, interceda como Abraão fez por Ló. Interceda por seus familiares, interceda por seus filhos, interceda pelo seu esposo, né? Faça como Abraão, clame, e Deus, Ele sempre escuta as nossas orações e Ele envia os seus anjos. Aí depende do quê? De uma questão de escolha. Ló até saiu daquele lugar acompanhado pelos anjos, mas a esposa de Ló, a palavra é bem clara,
ela olhou para trás, ela desobedeceu e ela se tornou uma estátua de sal. Então, fala aqui sobre aqueles dois ladrões. A esposa de Ló quis olhar para trás. Aqueles dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Eles estavam diante do Filho do Deus Altíssimo. Um murmurou, criticou: se tu és o Filho de Deus, desça daí. E o outro: se tu és o Filho de Deus, mande que eu esteja ainda hoje contigo. Lembra-te de mim no teu paraíso. E o que aconteceu? O Senhor teve misericórdia. Ouviu aquele clamor, aquela única oportunidade de estar diante da salvação. E foi o que ele fez. E aquele ladrão teve salvação. E aqui eu quero estar compartilhando quantas pessoas estão enganadas com coisas falsas do mundo. Quantas pessoas estão iludidas com terras verdinhas, bonitas, ilusões passageiras. Aquele lugar era tão impuro que quando os anjos que foram enviados por Deus até a casa de Ló, para que tirasse eles daquele lugar, os homens daquela terra tentaram invadir a casa de Ló, para tomar os anjos como homens, para tomarem eles, né? E Ló os impediu. E Ló não permitiu que os homens invadissem a casa, mas o anjo do Senhor trouxe cegueira, porque iria destruir Sodoma e Gomorra. E o que Satanás tem feito com as nossas vidas? O que Satanás tem feito com o povo de Deus que anda dentro das igrejas? Muitos estão lá, mas estão cegos, porque estão voltados para o mundo, para as coisas mundanas. E aqui fala assim que e Deus disse para Ló e para sua família: vá para o alto, para as montanhas, e não olhe para trás. E em Salmo 121 fala assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi o que o Senhor estava dizendo para Ló, para que ele subisse as montanhas e que ele olhasse para o alto e não olhasse mais para trás. Que ele fizesse como aquele ladrão, que naquele instante, estando diante de Jesus, ele olhou para o alto, de onde lhe veio o socorro, e ele obteve salvação. Então, a minha mensagem de hoje é: não olhe para trás, porque certamente morrerás. A palavra fala que quando tomamos a mão no arado, não devemos retroceder, não devemos olhar para trás. E o Senhor quer que a nossa mão esteja no arado para poder trabalhar na terra que é o nosso coração. Tudo neste mundo é passageiro, mas o que Deus nos oferece, esse é eterno. E o que o Senhor espera de nós como igreja é que nós olhamos para o monte, para o alto, de onde virá o nosso socorro. Que Deus abençoe a todas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.